O som abafado de passos ecoa no pátio do Sinédrio. Lá dentro, um homem está de pé, sozinho. Seu rosto traz marcas de sofrimento, mas seus olhos brilham com firmeza. Diante de juízes, soldados e zombadores, ele não se defende. Não porque seja culpado, mas porque decidiu amar até o fim. É noite em Jerusalém, e o cordeiro está prestes a ser entregue. Eu sou o professor Azeniel, e hoje vamos caminhar pela lição 12, do julgamento à ressurreição, refletindo sobre a prisão, a condenação, a cruz e, por fim, a vitória da ressurreição. Venha comigo nessa jornada de fé e revelação. Vamos iniciar com o texto áureo. E quando Jesus tomou o vinagre, disse: "Está consumado", e, inclinando a cabeça, entregou o Espírito. João, capítulo 19, versículo 30. O versículo descreve o momento final de Jesus na cruz. Após suportar dores físicas e espirituais, ele declara que sua missão foi concluída. Quando diz, "está consumado", Jesus afirma que cumpriu tudo o que era necessário para a redenção do ser humano. Não foi uma frase de derrota, mas de vitória. Ele entregou sua vida de forma voluntária, selando a obra de salvação. A expressão "está consumado" mostra que Jesus pagou o preço completo pelos nossos pecados. Isso significa que ninguém precisa tentar merecer a salvação por esforço próprio. É como alguém com uma dívida impagável que recebe a notícia de que tudo foi quitado. Isso traz alívio, segurança e uma nova forma de viver, com gratidão e compromisso com Deus. A palavra consumado vem do grego tetelestai, usada quando uma tarefa era finalizada com sucesso. Também era escrita em recibos, para dizer que uma dívida foi paga. Já a frase "entregou o Espírito" mostra que Jesus tinha controle sobre sua morte. Ele não foi vencido pela cruz, mas se entregou por amor. O cristão deve entender que a cruz foi um ato de amor consciente e poderoso. Vamos dar continuidade abordando a verdade prática. Na cruz, Jesus triunfou sobre o pecado. Na ressurreição, conquistou a vitória sobre a morte. A cruz e a ressurreição são os dois momentos centrais da fé cristã. Na cruz, Jesus enfrentou o maior problema da humanidade: o pecado. Ele não apenas sofreu, mas venceu o pecado ao oferecer sua vida como sacrifício perfeito. A cruz não foi um sinal de fraqueza, mas de conquista espiritual. Ali, Jesus derrotou o poder do pecado que separava o homem de Deus. Agora, vamos falar sobre os objetivos da lição. No primeiro tópico, vamos descrever o contexto da prisão e condenação de Jesus. No segundo tópico, vamos explicar o significado teológico da crucificação, morte e sepultamento de Jesus. Já no terceiro e último tópico, vamos incentivar os alunos a celebrarem a ressurreição de Cristo como uma vitória sobre o pecado e a morte. Introdução. Nesta lição, iremos abordar a prisão, a condenação, a crucificação, a morte, o sepultamento e a ressurreição de Jesus. Isso são eventos que constituem o ponto culminante da missão do nosso Salvador. Cada um desses momentos foi predito nas Escrituras e, ao serem cumpridos, demonstram o amor de Deus pela humanidade e o cumprimento do plano divino de salvação. A cruz não foi um momento de derrota, mas de triunfo sobre o pecado e a morte. A ressurreição de Cristo é a vitória definitiva, a base da nossa esperança cristã, pois, através dela, somos garantidos com a promessa de vida eterna. A ressurreição de Cristo é a vitória definitiva, a base da nossa esperança cristã, pois, através dela, somos garantidos com a promessa de vida eterna. Agora, como explicar isso para os seus alunos? Você pode dizer que nessa lição falaremos sobre os momentos mais cruciais da missão de Jesus na Terra. Cada um desses eventos mostra o cumprimento do plano de Deus e a vitória de Cristo sobre o pecado e a morte. A morte de Jesus na cruz foi um sacrifício de amor, e a sua ressurreição nos dá a certeza de que a morte não tem mais poder sobre nós. Pergunte aos seus alunos:
Como esses eventos se conectam para trazer a esperança da salvação para os cristãos? Estes eventos demonstram o cumprimento da missão do nosso Salvador. Toda essa missão pode ser resumida na frase: está consumado. A frase está consumado, dita por Jesus na cruz, é a confirmação do cumprimento da missão que ele recebeu do Pai. Ao declarar isso, ele não estava apenas anunciando o fim de sua vida, mas sim a conclusão de um plano divino que visava restaurar a humanidade, reconciliando-a com Deus. Jesus cumpriu todas as profecias, os sofrimentos e os sacrifícios necessários para que o homem pudesse ser salvo. A obra redentora de Cristo foi completa e perfeita. E agora, ao ressuscitar, ele garante que essa missão está concluída de maneira definitiva. Agora, como explicar isso para os seus alunos? Você pode dizer que, quando Jesus disse, está consumado, ele estava afirmando que tudo o que ele veio fazer estava concluído. Ele cumpriu o plano de Deus até o fim, e através da sua morte e ressurreição, a salvação foi finalmente conquistada para todos nós. Pergunte aos seus alunos, como você entende o significado da frase está consumado e o que ela representa para a nossa fé? A obra de Cristo no Calvário e a sua ressurreição constituem a base da esperança cristã. O sacrifício de Jesus na cruz e a sua ressurreição são os pilares da nossa fé cristã. Eles não apenas demonstram o amor de Deus pela humanidade, mas também são a garantia de que, através de Cristo, temos a vitória sobre o pecado e a morte. A ressurreição não é apenas um evento histórico, ela é a nossa esperança, a confirmação de que a morte não tem mais poder sobre nós. Com isso, a nossa confiança em Cristo nos dá segurança de que em sua vitória encontramos também a nossa. Agora, como explicar isso para os seus alunos? Você pode explicar que a morte e a ressurreição de Jesus não são apenas eventos do passado, mas têm um impacto direto em nossas vidas hoje. A certeza de que Cristo venceu a morte nos dá a esperança de que, em qualquer situação, podemos confiar que Ele já conquistou a vitória para nós. Pergunte aos seus alunos, como você pode viver com mais esperança, sabendo que a ressurreição de Jesus é a base da nossa fé cristã? Vamos iniciar o primeiro tópico. A prisão e a condenação de Jesus. Tópico 1. A prisão. Subtópico 1.1. Nos capítulos 17 e 18 deste Evangelho, após ter proferido o seu último discurso aos discípulos e os ter preparado para a traição de Judas Iscariotes, Jesus atravessou o ribeiro de Cedron e fez uma paragem no jardim do Getsêmani. Este é um momento de preparação emocional e espiritual antes da prisão, onde ele busca forças para enfrentar a missão que estava prestes a ser cumprida. O Getsêmani simboliza a luta interna de Jesus, onde ele se entrega totalmente à vontade do Pai, sendo o ponto de transição para o cumprimento do plano de salvação. Agora, como explicar isso para os seus alunos? Você pode dizer que Jesus, antes de ser traído, se retirou para orar e se preparar. Mesmo sabendo o que estava por vir, ele demonstrou como devemos buscar força e confiança em Deus quando enfrentamos os momentos mais difíceis de nossas vidas. Pergunte aos seus alunos, o que podemos aprender com a atitude de Jesus no Getsêmani ao buscar a presença de Deus nos momentos de grande angústia? Este jardim era também conhecido como o Monte das Oliveiras, devido à grande quantidade de oliveiras que ali existia. As oliveiras presentes em abundância neste lugar são símbolos de perseverança e resistência. O óleo extraído delas, frequentemente associado ao Espírito Santo, é utilizado em rituais de cura e consagração. Assim como as oliveiras enfrentam o clima árido, Jesus, naquele lugar, enfrentou sua maior prova de fé e submissão à vontade do Pai, sendo um exemplo para nós de como devemos perseverar nos momentos de aflição. Agora, como explicar isso para os seus alunos? Você pode dizer que o nome Monte das Oliveiras não é apenas uma referência às árvores, mas também carrega um simbolismo profundo. As oliveiras são um símbolo de paz e perseverança,
E no Getsêmani, Jesus viveu esse exemplo de confiança em Deus, mesmo diante da grande luta interior que enfrentava. Pergunte aos seus alunos: como o simbolismo das oliveiras no jardim do Getsêmani pode nos ensinar sobre perseverança e confiança em Deus nos momentos difíceis? Naquela madrugada, o ambiente neste local parecia carregado de tristeza e angústia. O jardim do Getsêmani era um lugar marcado por profunda tristeza e angústia. Jesus, ciente do que estava por vir, experimentou um sofrimento emocional intenso. Mesmo diante da iminente traição, prisão e crucificação, ele se entregou completamente à vontade de Deus, demonstrando sua humanidade e sua obediência, mesmo nos momentos de maior aflição. Agora, como explicar isso para os seus alunos? Você pode explicar que, apesar de todo o sofrimento que Jesus enfrentou, ele confiou plenamente em Deus. Em nossos próprios momentos de angústia, também devemos buscar essa confiança, sabendo que a vontade de Deus é o melhor para nós, mesmo que não compreendamos tudo no momento. Pergunte aos seus alunos: como a entrega de Jesus à vontade de Deus, mesmo em um momento de grande sofrimento, pode nos ensinar a lidar com nossos próprios desafios? Os soldados romanos e os membros da guarda do sumo sacerdote foram guiados por Judas Iscariotes até ao local onde Jesus se encontrava com os seus discípulos. A traição de Judas Iscariotes foi um momento sombrio na narrativa da paixão de Cristo. Guiados por Judas, os soldados romanos e os membros da guarda do sumo sacerdote chegaram ao local onde Jesus estava com seus discípulos, prontos para prendê-lo. O beijo traiçoeiro de Judas não apenas identificou Jesus para os soldados, mas também marcou o cumprimento de uma das mais profundas traições que a história já conheceu. Esse momento reflete a realidade do pecado humano, onde muitas vezes o amor é traído por interesses egoístas, mas mesmo assim, Deus usa isso para cumprir o plano divino de salvação. Agora, como explicar isso para os seus alunos? Você pode explicar que, embora Judas tenha traído Jesus, isso fez parte do plano de Deus para a nossa salvação. A traição de Judas nos lembra da fraqueza humana, mas também da soberania de Deus, que usa até mesmo os erros humanos para cumprir seus propósitos. Pergunte aos seus alunos: o que podemos aprender com a traição de Judas sobre as falhas humanas e o plano soberano de Deus? Tendo concordado com a traição em troca de 30 moedas de prata, o traidor identificou Jesus com um beijo traiçoeiro, indicando aos soldados romanos quem ele era, levando-o à sua prisão e conduzindo-o até Anás, o sumo sacerdote, para ser interrogado. Judas usou um gesto que deveria ser de carinho para realizar sua traição. O beijo, normalmente associado ao amor e à afeição, foi o sinal que indicou Jesus aos soldados romanos, levando-o à prisão. Esse ato, carregado de ironia, nos ensina sobre as complexidades do pecado humano, onde ações aparentemente boas podem ser distorcidas, mas, ao mesmo tempo, nos mostra como Deus pode usar até os momentos de traição para cumprir seu plano de salvação. Agora, como explicar isso para os seus alunos? Você pode explicar que, embora Judas tenha traído Jesus com um gesto de amor, isso fez parte do plano de Deus. Mesmo quando erramos, Deus pode usar nossos erros para algo maior, cumprindo seu propósito. Pergunte aos seus alunos: como podemos confiar que, mesmo quando falhamos, Deus pode usar nossas falhas para cumprir sua vontade? Em seguida, depois de ter sido agredido, o nosso Senhor foi levado perante o governador Pilatos, João 18, versículo 28 e 19, versículo 6. Após a agressão, Jesus foi submetido a um julgamento diante de Pilatos. Esse momento foi marcado pela injustiça, pois, embora Pilatos não encontrasse culpa em Jesus, ele cedeu à pressão das autoridades e da multidão. Jesus, em silêncio, demonstrou sua submissão à vontade de Deus, cumprindo o papel de Salvador, mesmo sendo tratado de maneira injusta. Através desse julgamento, Deus cumpriu seu plano de redenção, utilizando a injustiça para alcançar a salvação de todos. Agora, como explicar isso para os seus alunos?
Você pode dizer que, mesmo sendo inocente, Jesus passou por um julgamento injusto, sem se defender, porque sabia que isso fazia parte do plano de Deus. Isso nos ensina a confiar em Deus, mesmo quando a vida nos coloca em situações injustas. Pergunte aos seus alunos: como podemos aprender a confiar no plano de Deus quando enfrentamos situações difíceis e injustas, assim como Jesus fez diante de Pilatos? Vamos para o próximo subtópico. O interrogatório. Subtópico 1.2. De início, Pilatos questiona a acusação feita pelos judeus. Jesus fora detido durante a madrugada, e ao amanhecer, depois de ter passado pela casa de Caifás, o sumo sacerdote, os judeus preferiram que a condenação viesse do governador Pilatos. Pilatos, ao ser confrontado com a acusação dos judeus, inicialmente questiona a legalidade da acusação. Os líderes judeus, embora tivessem uma acusação contra Jesus, sabiam que não poderiam executar a sentença sem a aprovação do governador romano. Por isso, levaram Jesus até Pilatos esperando que ele fosse o responsável pela condenação. Esse ato demonstra o quanto a situação estava sendo manipulada politicamente, pois os judeus queriam a morte de Jesus, mas não podiam executar o julgamento por conta própria. Agora, como explicar isso para os seus alunos? Você pode explicar que, mesmo sendo injusto, Pilatos foi pressionado a tomar uma decisão. Ele se viu no meio de um jogo político e social, onde, apesar de não encontrar culpa em Jesus, cedeu às pressões externas, cumprindo o papel necessário para a execução do plano de Deus. Pergunte aos seus alunos: como a pressão política e social influenciou a decisão de Pilatos e o que isso nos ensina sobre como muitas vezes somos influenciados pelas pressões externas. Assim levaram Jesus até ele, apesar de este preferir que fossem os próprios judeus a julgar Jesus conforme as leis judaicas. João 18, versículo 28 e 31. Versículo 28. Depois levaram Jesus da casa de Caifás para a audiência, e era pela manhã cedo, e não entraram na audiência, para não se contaminarem e poderem comer a Páscoa. Versículo 31. Disse-lhes, pois, Pilatos: levai-o vós e julgai-o segundo a vossa lei. Disseram-lhe então os judeus: a nós não nos é lícito matar pessoa alguma. Pilatos, apesar de não querer envolver-se diretamente na condenação de Jesus, se viu forçado a tomar uma decisão devido à pressão dos líderes judeus. Ele sabia que, segundo a lei romana, ele tinha a autoridade para julgar, mas preferiria que a questão fosse resolvida dentro das leis judaicas, já que Jesus era acusado por questões religiosas. No entanto, a insistência dos líderes judeus e a necessidade de cumprir a pressão política o levaram a se envolver, mesmo que, no fundo, ele soubesse que a situação estava sendo manipulada para atingir seus próprios fins. Agora, como explicar isso para os seus alunos? Você pode explicar que, apesar de Pilatos não querer tomar uma decisão, ele foi forçado pela pressão externa a agir contra sua vontade. Isso nos ensina como, muitas vezes, as circunstâncias e as pressões podem nos forçar a tomar decisões, mesmo quando sabemos que não são as melhores ou mais justas. Pergunte aos seus alunos: como podemos aprender a tomar decisões mais justas e de acordo com os princípios de Deus, mesmo quando estamos sob pressão? Por sua vez, Pilatos, na tentativa de aliviar a pressão política dos judeus, cedeu à hostilidade deles e decidiu colocar Jesus ao lado de Barrabás. João 18, versículo 38 ao 40. Diante da pressão intensa dos líderes judeus e da multidão, Pilatos, em uma tentativa de aliviar a situação política, oferece uma escolha entre Jesus e Barrabás, esperando que, com base na inocência de Jesus, a multidão o escolhesse. No entanto, a hostilidade da multidão e o ódio alimentado pelos líderes religiosos resultaram na escolha de Barrabás, um criminoso, em vez de Jesus. Este episódio revela o poder da manipulação e como as pressões externas podem influenciar as decisões, mesmo quando a verdade está clara. Agora, como explicar isso para os seus alunos? Você pode explicar que Pilatos, ao ceder à pressão da multidão,
Mostrou como, muitas vezes, as influências externas podem nos levar a tomar decisões erradas, mesmo quando sabemos o que é certo. Isso nos ensina a importância de resistir à pressão e buscar sempre a verdade, independente da situação. Pergunte aos seus alunos: como a pressão da multidão e dos líderes religiosos influenciaram a decisão de Pilatos? O que isso nos ensina sobre as escolhas que fazemos sob pressão? Este último era um criminoso notório e escolheram libertá-lo em vez de desistirem da crucificação de Jesus. A escolha da multidão em libertar Barrabás, um criminoso notório em vez de Jesus, é um exemplo poderoso da injustiça que Jesus enfrentou. Apesar de Jesus ser inocente, a multidão, manipulada pelos líderes religiosos, optou por libertar alguém que havia cometido crimes graves. Esse episódio não apenas revela a dureza do coração humano, mas também cumpre as profecias sobre a rejeição de Cristo. A escolha de Barrabás em vez de Jesus simboliza como, muitas vezes, a humanidade escolhe o pecado e a violência em vez da salvação e da paz oferecidas por Cristo. Agora, como explicar isso para os seus alunos? Você pode explicar que, mesmo sendo inocente, Jesus foi rejeitado em favor de um criminoso, o que nos ensina sobre a capacidade humana de escolher o que é errado, mesmo quando a verdade está diante de nós. Isso também mostra como Jesus se entregou voluntariamente para cumprir a vontade de Deus e nos trazer salvação, apesar da injustiça que enfrentou. Pergunte aos seus alunos: como podemos refletir sobre a escolha da multidão de libertar Barrabás em vez de Jesus e o que isso nos ensina sobre nossas próprias escolhas diárias? O ódio religioso do povo era tão intenso que eles não conseguiam ver nada que pudesse impedir a condenação de Jesus. A intensidade do ódio religioso que tomou conta da multidão foi tão forte que impediu qualquer consideração pela verdade. Mesmo quando Jesus era claramente inocente, a raiva cega e a manipulação dos líderes religiosos prevaleceram. Esse momento ilustra como, quando nos deixamos dominar por sentimentos negativos, podemos perder a capacidade de agir com justiça, preferindo seguir a pressão do ódio e da injustiça, ao invés da razão e da verdade. Agora, como explicar isso para os seus alunos? Você pode explicar que a raiva e o ódio podem distorcer nossa visão da verdade. A multidão, movida por esses sentimentos, rejeitou a justiça, escolhendo condenar um inocente. Isso nos ensina a importância de, ao lidar com conflitos, buscar a verdade e não deixar que as emoções nos controlem. Pergunte aos seus alunos: como podemos evitar que nossos sentimentos de raiva ou rancor nos impeçam de ver a verdade e agir de maneira justa? Vamos para o próximo subtópico. A condenação, subtópico 1.3. Pilatos mandou que Jesus fosse açoitado, e, posteriormente, os soldados romanos, para o humilhá-lo ainda mais, colocaram sobre a sua cabeça uma coroa de espinhos afiados, provocando-lhe ferimentos e fazendo o sangue escorrer pelo seu rosto. O açoite e a coroa de espinhos que Jesus recebeu não foram apenas atos de violência física, mas também uma forma de humilhação pública e simbólica. Ao ser vestido com uma coroa, geralmente associada à realeza, Jesus foi zombado como Rei dos Judeus, uma ironia cruel diante da verdadeira natureza do seu reinado. Esses atos de tortura não apenas cumpriram as profecias sobre o sofrimento do Messias, mas também mostraram o imenso amor de Cristo, que suportou essa dor e humilhação para pagar o preço pelos nossos pecados. Ele não reagiu, mas em silêncio aceitou o sofrimento, demonstrando sua submissão ao plano de Deus para a nossa redenção. Agora, como explicar isso para os seus alunos? Você pode explicar que Jesus, ao ser humilhado, estava cumprindo um propósito muito maior. Ele não se rebelou nem buscou vingança, mas permaneceu fiel ao plano de salvação. Isso nos ensina que, mesmo quando passamos por dificuldades e humilhações, podemos confiar em Deus, sabendo que Ele usará essas situações para o seu propósito maior. Pergunte aos seus alunos: como podemos aprender a lidar com humilhações e sofrimentos em nossa vida,
vendo o exemplo de Jesus que suportou tudo em silêncio por um propósito maior. Essa era uma maneira de escarnecer da sua suposta realeza. O instrumento utilizado para os castigos era um chicote com tiras de couro afiadas que tinham pedaços de ossos ou pedras cortantes na ponta. A zombaria da realeza de Jesus através da coroa de espinhos e a tortura com o chicote não foram apenas formas de humilhar fisicamente, mas também de negar sua verdadeira identidade. A escolha do chicote com tiras afiadas, contendo ossos e pedras cortantes, era uma tortura brutal, projetada para dilacerar sua carne e causar o máximo de sofrimento possível. Isso não apenas mostrava o desprezo dos soldados por ele, mas também cumpria a profecia do sofrimento do Messias. Jesus, diante dessa violência extrema, demonstrou sua imensa paciência e amor, suportando tudo em silêncio para cumprir a missão de nos salvar. Agora, como explicar isso para os seus alunos? Você pode explicar que a violência sofrida por Jesus não foi apenas física, mas também psicológica, pois ele foi ridicularizado e tratado como algo sem valor. Mesmo assim, ele permaneceu fiel ao propósito de salvação. Isso nos ensina a importância de, mesmo nas adversidades e humilhações, confiar em Deus e cumprir o que Ele nos chama a fazer, com perseverança e amor. Pergunte aos seus alunos: como podemos aplicar o exemplo de Jesus, que suportou tanta dor e humilhação em nossas próprias vidas quando enfrentamos dificuldades e perseguições? Jesus foi ferido e teve a sua carne dilacerada pelos golpes. João capítulo 19, versículo 1 e 2. Vamos para a referência. Versículo 1. Pilatos, pois, tomou então a Jesus e o açoitou. Versículo 2. E os soldados, tecendo uma coroa de espinhos, lhe a puseram sobre a cabeça e lhe vestiram uma veste de púrpura. O sofrimento físico de Jesus durante a flagelação foi brutal. Os golpes com o chicote, que rasgavam sua pele, causaram ferimentos profundos e dilaceraram sua carne. Cada golpe não só foi um ato de crueldade, mas também um cumprimento das profecias sobre o sofrimento do Messias, como está em Isaías 53:5, que diz: Mas ele foi ferido por nossas transgressões, moído por nossas iniquidades. Jesus não apenas suportou essas feridas físicas, mas fez isso por nossa redenção. Agora, como explicar isso para os seus alunos? Você pode explicar que o sofrimento físico de Jesus foi necessário para a nossa salvação. Ele suportou isso por amor a nós, tomando sobre si as nossas dores e a nossa culpa. Isso nos ensina o valor do sacrifício de Cristo e como em momentos de sofrimento, podemos encontrar consolo ao saber que Ele já suportou a dor por nós. Pergunte aos seus alunos: como a dor física de Jesus, que Ele suportou por nós, pode nos ensinar a lidar com nossos próprios momentos de sofrimento e encontrar propósito neles. Nesse momento, nosso Senhor assumiu as nossas enfermidades e dores, foi afligido e oprimido, foi castigado pelas nossas transgressões e iniquidades, cumprindo assim a profecia do profeta Isaías, Isaías capítulo 53, versículo 4 e 5. Vamos para a referência, versículo 4. Verdadeiramente, Ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si, e nós o reputamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Versículo 5. Mas Ele foi ferido pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre Ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Jesus, ao sofrer esse castigo, não estava apenas enfrentando a dor física, mas também assumindo as nossas enfermidades e os nossos pecados. Ele se fez responsável por nossas transgressões, levando sobre si o peso do pecado da humanidade. Isaías profetizou isso, e esse sofrimento, que parecia ser uma humilhação, na verdade foi o maior ato de amor já realizado. Cristo foi o Cordeiro de Deus, castigado por nossas iniquidades, para que pudéssemos ser reconciliados com Deus e viver livres da culpa do pecado.
Agora, como explicar isso para os seus alunos? Você pode explicar que Jesus, ao assumir nossas dores e transgressões, nos oferece a oportunidade de sermos perdoados. Ele pagou o preço por nossos pecados, para que pudéssemos ser livres de suas consequências. Isso nos ensina que, quando passamos por dificuldades, podemos olhar para Cristo e lembrar que Ele já levou sobre si nossas aflições. Pergunte aos seus alunos: como o sacrifício de Jesus, que tomou sobre si nossas transgressões e dores, pode nos ajudar a lidar com nossas próprias lutas e encontrar esperança? Vamos para o próximo tópico. Crucificação, morte e sepultamento de Jesus. Tópico 2. O caminho do Calvário. Subtópico 2.1. Após a tentativa de Pilatos evitar a crucificação e libertar Jesus, não conseguiu impedir o castigo mais severo. Ele reconheceu que Jesus não merecia a condenação, mas cedeu à pressão política e à hostilidade dos líderes religiosos e da multidão. Este momento mostra a luta entre a justiça e a pressão externa, onde Pilatos, mesmo sabendo da inocência de Jesus, se viu impotente diante da situação. Isso nos ensina que, muitas vezes, as pressões externas podem nos influenciar, mas Deus tem um propósito maior, que muitas vezes se cumpre através daquilo que parece ser uma grande injustiça. Agora, como explicar isso para os seus alunos? Você pode explicar que, mesmo Pilatos tentando agir corretamente, ele não conseguiu impedir o sofrimento de Jesus, pois isso fazia parte do plano divino de salvação. Isso nos ensina que, mesmo quando a situação parece injusta, podemos confiar que Deus está no controle e está cumprindo seu propósito, mesmo nas circunstâncias mais difíceis. Pergunte aos seus alunos: como podemos confiar no plano de Deus, mesmo quando enfrentamos situações de grande injustiça ou quando nos sentimos impotentes diante de desafios? Finalmente, no versículo 16, lê-se: então entregou-lhe para que fosse crucificado. João 19, versículo 16. Após uma série de tentativas de Pilatos para evitar a crucificação, finalmente Jesus foi entregue para ser crucificado. Esse momento não foi apenas uma decisão política de Pilatos, mas a consumação do plano divino de salvação. Jesus, sabendo o que viria, se entregou com total obediência ao Pai. A cruz, que começou como um símbolo de sofrimento e humilhação, se tornou o maior símbolo de amor e redenção. A entrega de Jesus ilustra como a vontade de Deus prevalece, mesmo em meio à injustiça, e como ele usou a obediência de seu Filho para trazer salvação à humanidade. Agora, como explicar isso para os seus alunos? Você pode explicar que, apesar da tentativa de Pilatos de evitar a crucificação, tudo isso fazia parte do plano de Deus para a salvação. Jesus se entregou voluntariamente, e sua morte na cruz é o maior sacrifício por amor a nós. Isso nos ensina a confiar que, mesmo em situações difíceis, o plano de Deus se cumpre e pode trazer redenção. Pergunte aos seus alunos: como a entrega de Jesus à crucificação pode nos ajudar a entender como podemos confiar nos planos de Deus, mesmo quando enfrentamos situações difíceis ou injustas? Sob os açoites dos soldados, Jesus carregava a sua cruz até chegar ao Gólgota, local conhecido como Lugar da Caveira, devido à forma que o monte apresentava. O Lugar da Caveira, como era conhecido o monte, simbolizava a morte e a destruição. Carregar a cruz não foi apenas uma tortura física, mas também uma demonstração de sua disposição em carregar o peso dos pecados da humanidade. Ele não apenas suportou a dor física, mas também o peso espiritual que nos separava de Deus. Esse momento reflete a profundidade do sacrifício de Jesus, que, ao enfrentar essa jornada, cumpria a missão de nos reconciliar com o Pai. Agora, como explicar isso para os seus alunos? Você pode explicar que, mesmo diante de um sofrimento tão intenso, Jesus aceitou carregar sua cruz como parte do plano divino de salvação. Esse ato de obediência nos ensina a importância de carregar nossas próprias dificuldades com fé, sabendo que Deus tem um propósito em nosso sofrimento. Pergunte aos seus alunos:
Como a jornada de Jesus carregando sua cruz pode nos ensinar a enfrentar nossas próprias dificuldades com confiança em Deus. Em João 19:18, menciona-se que o Gólgota era um lugar público onde as pessoas podiam testemunhar o horrível drama ao qual os soldados romanos submetiam os condenados. O fato de Jesus ser crucificado em um lugar público, onde todos podiam testemunhar sua dor, destaca o sacrifício que ele fez abertamente por toda a humanidade. A crucificação, realizada no Gólgota, foi o ápice do sofrimento humano, mas também se tornou o ponto de encontro entre a dor e a redenção. A exposição pública de Jesus não apenas refletiu a crueldade de seu julgamento, mas também a clareza com que ele se entregou para ser um sacrifício pelos pecados de todos. Ao ser crucificado de maneira visível e pública, Jesus demonstrou que sua missão era para todos, sem exceções. Agora, como explicar isso para os seus alunos? Você pode explicar que Jesus não se escondeu em seu sofrimento, mas se entregou abertamente para que todos pudessem ver a magnitude do sacrifício que ele fez por nós. Isso nos ensina que, assim como Jesus se expôs para o bem da humanidade, nós também devemos estar dispostos a viver nossa fé abertamente, enfrentando desafios com coragem. Pergunte aos seus alunos: como o fato de Jesus ter sido crucificado de forma pública pode nos ensinar a viver nossa fé de maneira aberta, mesmo diante da adversidade? Nos evangelhos sinóticos, Mateus, Marcos e Lucas, foram registrados detalhes sobre os eventos durante a crucificação do Senhor. Esses relatos não apenas documentam os acontecimentos, mas também revelam profundos ensinamentos espirituais. Mateus, Marcos e Lucas enfatizam diferentes aspectos da crucificação, desde a zombaria dos soldados até as palavras de Jesus na cruz, e cada um deles ilumina como Jesus cumpriu as profecias e as promessas feitas ao povo de Deus. A crucificação não foi apenas um evento histórico, mas um acontecimento que possui um significado profundo para a vida cristã, revelando o amor sacrificial de Jesus pela humanidade. Agora, como explicar isso para os seus alunos? Você pode explicar que, ao ler os diferentes evangelhos, podemos entender melhor a totalidade do sacrifício de Jesus, vendo como ele enfrentou o sofrimento, a rejeição e a morte de maneiras únicas e significativas. Cada evangelista nos ajuda a enxergar um aspecto diferente do amor de Cristo, o que nos convida a refletir mais profundamente sobre o significado de sua morte por nós. Pergunte aos seus alunos: como a diferença nos relatos dos evangelhos sinóticos pode enriquecer nossa compreensão do sacrifício de Jesus? Ao lado de Jesus, à sua esquerda e à sua direita, estavam dois outros homens acusados como criminosos, Lucas 23, versículo 40 ao 43, sendo que Lucas narra o arrependimento de um deles enquanto o outro zombava de Jesus. Durante a crucificação, Jesus foi acompanhado por dois criminosos, um à sua esquerda e outro à sua direita, ambos condenados à mesma morte. Enquanto um zombava de Jesus, o outro, em um momento de arrependimento genuíno, reconheceu a inocência de Cristo e pediu por sua misericórdia. Essa cena ilustra duas reações opostas diante do sofrimento e da salvação. Um coração endurecido, que rejeita a graça, e um coração quebrantado, que se volta para Cristo em busca de perdão. O arrependimento do criminoso que se voltou para Jesus mostra como, mesmo nas circunstâncias mais desesperadoras, a graça de Deus está disponível para quem se arrepende sinceramente. Agora, como explicar isso para os seus alunos? Você pode explicar que, mesmo em um momento de extrema dor e sofrimento, a escolha de um dos criminosos de se arrepender mostra que nunca é tarde demais para buscar a misericórdia de Jesus. O arrependimento é a chave para a salvação, e isso nos ensina que a graça de Deus está disponível até nos momentos finais da vida, se nos voltarmos a Ele com um coração sincero. Pergunte aos seus alunos: o que podemos aprender com o arrependimento do criminoso ao lado de Jesus, especialmente sobre o poder do perdão e da graça de Deus,
mesmo nos momentos mais desesperadores. É curioso notar que o profeta Isaías também mencionou isso anteriormente, no capítulo 53, versículo 12, afirmando que ele foi contado com os transgressores. Como já mencionamos anteriormente, Jesus foi crucificado entre dois criminosos, cumprindo mais uma profecia do Antigo Testamento, especificamente em Isaías 53, 12. Isso não é apenas uma coincidência, mas uma evidência do cumprimento da palavra de Deus. Jesus, ao ser colocado entre os criminosos, se identificou plenamente com a humanidade caída, assumindo a posição de um transgressor, embora fosse completamente inocente. Esse ato de estar entre os transgressores simboliza sua missão de se tornar pecado por nós, para que, através dele, pudéssemos ser reconciliados com Deus. Agora, como explicar isso para os seus alunos? Você pode explicar que, ao ser crucificado entre dois criminosos, Jesus cumpriu a profecia de Isaías, que falava sobre o Messias sendo rejeitado e humilhado. Mesmo sendo inocente, Jesus se identificou com os pecadores, mostrando o quanto ele se entregou por nós, mesmo em nosso estado de transgressão. Pergunte aos seus alunos: como a profecia de Isaías se cumpre na crucificação de Jesus e o que isso nos ensina sobre a identificação de Cristo conosco, mesmo em nosso pecado. Vamos para o próximo subtópico. A missão foi encerrada. Subtópico 2.2. Como homem, Jesus experimentou a sede, que foi a sua última necessidade humana, antes de morrer na cruz. A sede de Jesus na cruz é significativa não apenas como um sinal físico de sua agonia, mas também como um símbolo profundo de sua total humanidade. Ele, que experimentou todas as limitações humanas, chega ao fim de sua jornada na cruz sentindo sede, um momento de vulnerabilidade que reflete o peso do sofrimento que ele suportou por nós. Este ato de humanidade não é apenas uma necessidade física, mas também um reflexo da dor e do abandono que ele estava enfrentando em nosso lugar, para que pudéssemos ser restaurados. Agora, como explicar isso para os seus alunos? Você pode explicar que, ao sentir sede, Jesus estava mostrando sua humanidade de forma completa. Isso nos ensina que ele não é distante de nossas lutas, mas se identificou com cada uma de nossas aflições, incluindo as necessidades físicas e emocionais. Ele viveu todas as nossas limitações, de modo que pudesse ser nosso Salvador completo. Pergunte aos seus alunos: como a sede de Jesus na cruz nos ajuda a entender o quanto ele se importou com cada aspecto da nossa vida, inclusive as nossas dores físicas e emocionais. A sua sede física foi momentânea e aliviada por uma esponja, que não continha água, mas vinagre, oferecida pelos soldados romanos. No momento em que Jesus foi oferecido vinagre em vez de água, ele enfrentou mais uma humilhação. A esponja com vinagre não era um alívio para sua sede, mas sim uma provocação. Esse gesto não só acentuou a dor física, mas também simbolizou a rejeição de sua dignidade, como se fosse apenas um objeto de zombaria. Mesmo nesse momento de desespero, Jesus suportou cada afronta em silêncio, cumprindo a missão que o Pai lhe deu. Ele aceitou até o pior tipo de alívio, mostrando sua imensa resistência e determinação em levar sobre si o pecado da humanidade. Agora, como explicar isso para os seus alunos? Você pode explicar que, em vez de receber o alívio esperado para sua dor, Jesus foi humilhado com vinagre, o que reflete o quanto ele foi rejeitado. Isso nos ensina que, mesmo quando enfrentamos dificuldades e injustiças, podemos encontrar força em Cristo, que já enfrentou o maior sofrimento por nós. Pergunte aos seus alunos: como podemos encontrar força para suportar momentos de dor ou rejeição, lembrando que Jesus foi humilhado por nossa causa? Ao pedir água para saciar sua sede, nosso Senhor tinha plena consciência de que a Escritura estava se cumprindo e que aquele momento final, como homem, se aproximava. Ao chegar ao final de seu sofrimento, Jesus estava plenamente consciente de que o momento final de sua missão estava se aproximando. Seu pedido de água
mais do que uma necessidade física, era um reconhecimento de que as profecias estavam sendo cumpridas. Ele sabia que tudo estava se completando de acordo com o plano de Deus. A morte de Jesus não foi um fim de derrota, mas o culminar do sacrifício que ele fez por nós. E seu entendimento de que estava prestes a concluir essa missão redentora nos ensina a ter clareza sobre o propósito de Deus em meio às dificuldades. Agora, como explicar isso para os seus alunos? Você pode explicar que, embora Jesus estivesse experimentando dor física, ele sabia que estava cumprindo a missão de Deus até o fim. Isso nos ensina a importância de manter a visão do propósito divino, mesmo nos momentos de sofrimento, e confiar que o plano de Deus está sendo cumprido em nossas vidas. Pergunte aos seus alunos: como podemos manter o foco no propósito de Deus em nossas vidas, mesmo quando enfrentamos momentos de dor e sofrimento? Assim, ciente de que sua missão na terra estava completada, versículo 28, não hesitou em proclamar a vitória do plano divino ao afirmar: está consumado. João capítulo 19, versículo 30. Versículo 30. E quando Jesus tomou o vinagre, disse: está consumado. E, inclinando a cabeça, entregou o Espírito. Quando Jesus declarou está consumado, ele não estava apenas anunciando o fim de sua vida, mas proclamando a vitória final do plano divino de salvação. Essa frase marcou o cumprimento de todas as promessas e profecias que apontavam para a sua morte e ressurreição. Ao afirmar isso, Jesus estava declarando que o sacrifício necessário para a redenção da humanidade havia sido concluído e nada mais precisava ser feito. Através dessa declaração, ele nos oferece a certeza de que, ao confiar em sua obra, somos perdoados e restaurados, com a vitória sobre o pecado e a morte garantida. Agora, como explicar isso para os seus alunos? Você pode explicar que, quando Jesus disse está consumado, ele estava afirmando que o propósito de Deus para a nossa salvação havia sido totalmente cumprido. Isso nos ensina a confiar que, quando Deus começa algo em nossas vidas, ele o completa. Assim como Jesus completou sua missão na terra. Pergunte aos seus alunos: o que significa para você a declaração de Jesus está consumado e como isso pode impactar a maneira como você vê a obra de Cristo na sua vida? A obra de Jesus estava concluída. O seu grito não era de derrota, mas sim uma declaração da realização de uma tarefa confiada pelo Pai. Ao ser crucificado, Jesus não apenas concluiu sua missão de salvação, mas também deu exemplo de obediência até o fim. Mesmo com o sofrimento extremo, ele não desistiu, mas seguiu fiel ao plano de Deus, cumprindo cada detalhe necessário para a nossa redenção. Através de sua morte, ele não apenas enfrentou a punição pela humanidade, mas demonstrou que, em momentos de dor e provação, a perseverança e a confiança em Deus podem trazer a verdadeira vitória. Sua morte não foi um ato de derrota, mas um ato de fidelidade e entrega que trouxe a possibilidade de salvação a todos. Agora, como explicar isso para os seus alunos? Você pode explicar que a morte de Jesus, embora parecesse um fim, na verdade, foi a culminação de sua obediência e amor. Isso nos ensina que, mesmo quando enfrentamos os momentos mais difíceis, podemos permanecer fiéis ao propósito de Deus, sabendo que Ele está conosco e que sua vitória é certa, independentemente das circunstâncias. Pergunte aos seus alunos: como a obediência de Jesus até a morte na cruz pode nos ensinar a perseverar nos momentos de dificuldade e confiar no plano de Deus para nossas vidas? Vamos para o próximo subtópico. O sepultamento. Subtópico 2.3. No versículo 38, aparece um homem que admirava Jesus e era um discípulo discreto e reservado, chamado José de Arimateia. Arimateia, apesar de ser um discípulo discreto e reservado, teve a coragem de se aproximar de Pilatos para pedir o corpo de Jesus. Embora temesse a opinião pública e o julgamento dos outros, ele demonstrou grande fé ao tomar essa atitude. Ele foi um exemplo de como, em momentos de crise,
A verdadeira fé se revela em ações ousadas, mesmo quando o custo é alto. José se destacou por sua integridade e coragem, assumindo uma posição pública ao cuidar do corpo de Jesus, algo que poucos estavam dispostos a fazer. Isso nos ensina que, mesmo quando enfrentamos a pressão e o medo, Deus nos chama a tomar decisões ousadas por fé, especialmente em tempos de necessidade. Agora, como explicar isso para os seus alunos? Você pode explicar que José de Arimateia, mesmo sendo discreto, teve coragem de agir de acordo com sua fé, mesmo que isso significasse se expor publicamente em um momento de grande risco. Isso nos ensina que a fé verdadeira se manifesta não apenas em palavras, mas em ações concretas, especialmente quando é necessário defender o que é certo, mesmo que isso nos coloque em risco. Pergunte aos seus alunos: como a atitude de José de Arimateia, que se arriscou para cuidar do corpo de Jesus, pode nos ensinar a tomar ações ousadas em nossa própria fé, mesmo quando há medo ou resistência ao nosso redor? Ele fazia parte do Sinédrio, Marcos 15, versículo 43, e era uma pessoa abastada, Mateus 27, versículo 57. Devido ao temor que tinha dos judeus, mantinha-se afastado dos discípulos, mas conseguiu vencer esse medo ao reunir coragem para se dirigir a Pilatos e solicitar o corpo de Jesus para o sepultamento. João 19, versículo 42. Ao contrário da maioria, ele superou seu medo e tomou uma ação ousada ao pedir o corpo de Jesus para sepultá-lo. Este ato de coragem não só demonstrou sua fé em Jesus, mas também sua disposição em assumir publicamente o risco por fazer o que era certo. Ele nos ensina que, muitas vezes, nossa fé precisa ser acompanhada de coragem para fazer escolhas difíceis, mesmo quando isso nos coloca em oposição às normas ou pressões externas. Agora, como explicar isso para os seus alunos? Você pode explicar que, apesar de José de Arimateia ter medo de represálias e de perder sua posição, ele decidiu fazer o que era certo e agir conforme sua fé em Jesus. Isso nos ensina que, mesmo quando somos desafiados por medos ou pressões, devemos ter a coragem de fazer o que é justo, confiando que Deus nos sustentará em nossas decisões. Pergunte aos seus alunos: como podemos aplicar a coragem de José de Arimateia em nossa própria vida, enfrentando os medos e as pressões sociais para fazer o que é certo, especialmente quando isso exige sacrifícios? A informação contida no texto sugere que o túmulo onde Jesus foi sepultado não ficava longe do Monte do Calvário. O fato de Jesus ser sepultado tão perto de onde foi crucificado demonstra a continuidade de sua missão de salvação. O local de sua sepultura não era distante de sua morte, o que simboliza que a morte e a ressurreição de Jesus estão profundamente interligadas. O túmulo, sendo perto do lugar da crucificação, lembra-nos que a morte de Cristo não é o fim, mas o início da nossa esperança na ressurreição. Agora, como explicar isso para os seus alunos? Você pode explicar que a proximidade entre a crucificação e o sepultamento de Jesus mostra que, embora a morte tenha sido uma parte necessária do plano divino, a ressurreição estava logo à frente. Isso nos ensina que, mesmo em momentos de aparente derrota, Deus está preparando algo novo e glorioso. Pergunte aos seus alunos: como a proximidade entre o lugar da crucificação e o sepultamento de Jesus nos ensina sobre a conexão entre a morte e a ressurreição de Cristo? Vamos para o próximo tópico. A ressurreição de Jesus. Tópico 3. O túmulo vazio. Subtópico 3.1. Na manhã do primeiro dia da semana, domingo, ocorreu um terremoto na área do sepulcro, e um anjo de Deus deslocou a pedra, sentando-se sobre ela. Mateus 28, versículo 2. Vamos para a referência. Versículo 2. E eis que houvera um grande terremoto, porque um anjo do Senhor descendo do céu chegou, removendo a pedra, e sentou-se sobre ela. O terremoto e o anjo que removeu a pedra do sepulcro não foram apenas sinais de um evento sobrenatural, mas também testemunhos da vitória de Deus sobre a morte
e o poder do mal. O anjo sentado sobre a pedra, que havia sido rolada para fechar o túmulo, simboliza a autoridade de Deus sobre todas as coisas, mostrando que, apesar da morte de Jesus, ele havia conquistado a vitória definitiva. A ressurreição de Jesus não foi apenas uma prova de seu poder, mas também uma mensagem de esperança para todos os crentes, afirmando que, em Cristo, a morte não tem a última palavra. Agora, como explicar isso para os seus alunos? Você pode explicar que o terremoto e a remoção da pedra são sinais poderosos da ressurreição de Jesus, mostrando que Deus está no controle de todas as coisas. A ressurreição é a demonstração máxima do poder de Deus sobre o mal e a morte, e isso nos dá a confiança de que, em Cristo, também podemos vencer as dificuldades e a morte. Pergunte aos seus alunos: o que o terremoto e a presença do anjo nos ensinam sobre o poder de Deus e como isso se aplica à nossa vida cristã hoje? Foi nesse instante que Jesus ressuscitou do lugar onde o seu corpo se encontrava. A ressurreição de Jesus não foi apenas um retorno à vida, mas a demonstração do poder de Deus para vencer a morte de forma definitiva. Quando o anjo rolou a pedra, não foi para liberar Jesus, mas para que os discípulos pudessem ver que o túmulo estava vazio. Jesus, em sua ressurreição, transcendeu as limitações humanas e revelou que ele é o Senhor da vida e da morte. A ressurreição é o alicerce da nossa fé cristã, pois sem ela, a vitória sobre o pecado e a morte não seria possível. Esse momento é o ponto de virada para a humanidade, oferecendo a todos a possibilidade de uma nova vida em Cristo. Agora, como explicar isso para os seus alunos? Você pode explicar que a ressurreição de Jesus não é apenas um evento histórico, mas um marco espiritual que nos garante vida eterna. Ela nos ensina que, assim como Jesus venceu a morte, nós também podemos vencer o pecado e a morte através dele. A vitória de Cristo nos oferece a esperança de que, apesar dos desafios e da morte, há sempre a possibilidade de um novo começo em Cristo. Pergunte aos seus alunos: como a ressurreição de Jesus nos ensina a enfrentar a morte e as dificuldades da vida com a certeza de que a vitória já foi conquistada por ele? O túmulo ficou vazio, servindo como uma evidência clara da ressurreição de Jesus dentre os mortos. O túmulo vazio é a prova irrefutável da ressurreição de Jesus. Não foi apenas o desaparecimento do corpo, mas um testemunho poderoso de que a morte não tem mais poder sobre ele. A evidência de que Jesus não estava mais lá foi o que fez os discípulos se darem conta de que algo extraordinário havia acontecido. A ressurreição, confirmada pelo túmulo vazio, é a garantia de que a promessa de vida eterna foi cumprida. A morte foi derrotada, e a vitória de Cristo sobre o túmulo se tornou a base da nossa fé, pois sem a ressurreição, nossa esperança seria vã. Agora, como explicar isso para os seus alunos? Você pode explicar que o túmulo vazio não é apenas uma prova histórica, mas um símbolo da vitória de Cristo sobre a morte. Ele nos dá a certeza de que, através da ressurreição, podemos ter nova vida, livre da condenação do pecado. Esse evento é a base de nossa fé, pois é o que garante a nossa esperança em Cristo. Pergunte aos seus alunos: como o túmulo vazio nos ensina sobre a vitória de Jesus sobre a morte e o que isso significa para a nossa fé? No Evangelho de João, é relatado que, após o sábado judaico, Maria Madalena dirigiu-se ao sepulcro, João 20, versículo 1, acompanhada por Maria, mãe de Tiago, e Salomé, Marcos 16, versículo 1 ao 3, com a intenção de ungir o corpo de Jesus. Vamos para a referência. Versículo 1. E passado o sábado, Maria Madalena, Salomé e Maria, mãe de Tiago, compraram aromas para irem ungí-lo. Versículo 2. E, no primeiro dia da semana, foram ao sepulcro, de manhã cedo, ao nascer do sol. Versículo 3. E diziam umas às outras: quem nos revolverá a pedra da porta do sepulcro? O relato da visita de Maria Madalena e as outras mulheres ao sepulcro após o sábado judaico revela o zelo e a devoção delas para com Jesus, mesmo após sua morte. Elas estavam dispostas a realizar um gesto de respeito e carinho, ungindo o corpo de Jesus,
um ritual tradicional para honrar os mortos. No entanto, ao chegarem ao túmulo, elas encontram a pedra removida e a ausência do corpo de Jesus, o que marca o início da grande revelação de sua ressurreição. Esse momento é significativo, pois embora as mulheres estivessem indo com o coração pesado, sua visita se transformou na descoberta da maior vitória de todas, a vitória sobre a morte. Agora, como explicar isso para os seus alunos? Você pode explicar que, embora as mulheres esperassem encontrar o corpo de Jesus, elas encontraram algo muito mais maravilhoso: o túmulo vazio e a prova da ressurreição. Isso nos ensina que, muitas vezes, nossas expectativas são superadas por algo muito maior que Deus tem preparado para nós, e que, assim como as mulheres, podemos ter nossa fé renovada ao vivermos as surpresas que Ele nos traz. Pergunte aos seus alunos: como o fato de as mulheres irem ao sepulcro com uma expectativa, mas encontrarem a ressurreição, pode nos ensinar a confiar que Deus tem algo maior preparado para nossas vidas, mesmo quando tudo parece perdido? Ao chegarem lá, a pedra já tinha sido retirada. Marcos 16, versículo 4. E ao entrarem no sepulcro escavado na rocha, não encontraram o corpo de Jesus. O túmulo estava vazio. O túmulo vazio é uma das evidências mais poderosas da ressurreição de Jesus. Quando as mulheres chegaram ao sepulcro e viram que a pedra havia sido removida, elas se depararam com um grande mistério. O corpo de Jesus não estava lá. O sepulcro, que deveria guardar o corpo de Cristo, estava vazio, e isso significava que a morte não tinha mais poder sobre ele. O vazio do túmulo não só confirma a ressurreição, mas também é um símbolo de esperança para todos os cristãos, pois nos lembra que em Cristo a morte não é o fim, mas o início de uma nova vida. Agora, como explicar isso para os seus alunos? Você pode explicar que o túmulo vazio é a base da nossa fé cristã. Sem a ressurreição de Jesus, nossa esperança seria vã. O vazio do sepulcro nos ensina que, apesar da morte, Deus tem o poder de trazer vida e transformação. Esse evento marca o começo de uma nova era para a humanidade, onde a morte é derrotada e a vida eterna é oferecida a todos os que creem. Pergunte aos seus alunos: o que o túmulo vazio nos ensina sobre a vitória de Cristo sobre a morte e como isso pode impactar nossa visão da vida e da morte? Vamos para o próximo subtópico. A ressurreição como base da fé cristã, subtópico 3.2. Em sua abordagem sobre a importância da ressurreição, o apóstolo Paulo dirigiu-se aos coríntios, afirmando que Cristo ressuscitou dos mortos e que, se essa afirmação não fosse verdadeira, a nossa fé e a nossa mensagem seriam inúteis. 1 Coríntios 15, versículo 12 ao 14. Para ele, a ressurreição não é apenas um evento histórico, mas a base de toda a esperança cristã. Se Cristo não tivesse ressuscitado, nossa fé seria fútil, e a mensagem do Evangelho perderia seu poder transformador. A ressurreição é o que valida a vida e os ensinamentos de Jesus, e sem ela, o sacrifício de Cristo na cruz não teria o significado profundo de vitória sobre o pecado e a morte. Assim, a ressurreição não é um detalhe secundário, mas o fundamento de nossa fé, porque ela assegura a vitória definitiva de Cristo e nos garante a vida eterna. Agora, como explicar isso para os seus alunos? Você pode explicar que, sem a ressurreição, o cristianismo não faria sentido. A ressurreição confirma que Jesus é verdadeiramente o Filho de Deus e que, por meio dele, temos a promessa de vida eterna. Isso nos ensina que nossa fé é fundamentada em um evento real e poderoso e que nossa esperança não está apenas na morte de Jesus, mas em sua vitória sobre a morte. Pergunte aos seus alunos: como a ressurreição de Cristo fortalece a nossa fé e nos dá a certeza de que nossa esperança em Deus é fundamentada em algo real e eterno? Existem pelo menos duas razões para crermos na ressurreição do Senhor. A primeira baseia-se nas palavras de Jesus, que afirmara ser necessário que ele ressuscitasse dentre os mortos. João 20, versículo 9.
Em várias passagens, como em João capítulo 20, versículo 9, Jesus falou claramente que sua ressurreição era parte essencial do plano divino. Ele não apenas falou sobre sua morte, mas também sobre sua vitória sobre a morte, estabelecendo assim a ressurreição como um aspecto fundamental de sua missão. Isso não é apenas um cumprimento de uma profecia, mas uma garantia de que o poder de Deus se manifestaria de maneira definitiva e completa, vencendo a morte e proporcionando a salvação para todos. Agora, como explicar isso para os seus alunos? Você pode explicar que antes mesmo de sua morte, Jesus falou sobre sua ressurreição, deixando claro que esse evento era necessário para o cumprimento de sua missão. Isso nos ensina que podemos confiar nas palavras de Jesus, pois ele não apenas previu sua morte, mas também a vitória sobre a morte, o que nos garante esperança em sua promessa de vida eterna. Pergunte aos seus alunos: como as palavras de Jesus sobre sua ressurreição nos ajudam a entender que ele tinha o controle total sobre sua missão, incluindo sua morte e ressurreição. A segunda razão é o fato de Pedro e João terem verificado que Jesus já não estava no sepulcro quando souberam do túmulo vazio. João 20, versículos 6 e 7. Esse momento foi um marco decisivo para os discípulos, pois não apenas ouviram falar sobre o túmulo vazio, mas também testemunharam com seus próprios olhos que o corpo de Jesus não estava mais ali. Essa verificação direta de seus discípulos mais próximos deu ainda mais credibilidade à ressurreição. Não se tratava de um rumor ou de um engano. Era uma confirmação real de que Jesus havia ressuscitado e o túmulo vazio era uma prova tangível dessa vitória. Agora, como explicar isso para os seus alunos? Você pode explicar que, ao verificarem o túmulo vazio, Pedro e João não estavam apenas cumprindo uma curiosidade, mas confirmando um evento que mudaria toda a história. O túmulo vazio é a evidência de que a morte não teve a última palavra. E isso nos dá confiança na ressurreição de Jesus e na esperança de nossa própria vida eterna com Ele. Pergunte aos seus alunos: como o fato de Pedro e João confirmarem o túmulo vazio pode fortalecer nossa fé na ressurreição de Jesus e nos ajudar a confiar nas promessas de Deus. No entanto, quando Maria Madalena olhou novamente para dentro do túmulo e viu 2 anjos de Deus que lhe asseguraram que Jesus estava vivo, ela não conseguiu imaginar que seria a primeira pessoa a contemplar Jesus de forma gloriosa. João 20, versículo 11 ao 17. O encontro de Maria Madalena com os anjos e, posteriormente, com Jesus, é um dos momentos mais emocionantes da ressurreição. Embora ela estivesse cheia de tristeza e perplexidade, sem compreender ainda o que havia acontecido, foi a ela que foi concedida a honra de ser a primeira a ver Jesus ressuscitado. Essa revelação também mostra como Deus, em sua soberania, escolhe pessoas simples e humildes para revelar sua glória de maneiras surpreendentes. Agora, como explicar isso para os seus alunos? Você pode explicar que, mesmo em meio ao lamento, Maria Madalena recebeu a revelação mais maravilhosa. E isso nos ensina que, em nossos momentos de dor, podemos encontrar o novo e o maravilhoso de Deus. A experiência de Maria nos lembra que muitas vezes a esperança surge de onde menos esperamos e que, ao buscarmos a Deus com sinceridade, Ele pode nos revelar sua glória de maneiras surpreendentes. Pergunte aos seus alunos: como podemos aprender com a experiência de Maria Madalena a esperar em Deus mesmo quando estamos em momentos de tristeza e incerteza? Ele a instruiu para comunicar aos discípulos que ele estava vivo e que brevemente teriam a oportunidade de vê-lo também. João capítulo 20, versículo 18 e 19. Vamos para a referência. Versículo 18. Maria Madalena foi e anunciou aos discípulos que vira o Senhor e que ele lhe dissera isso. Versículo 19. Chegada, pois, a tarde daquele dia, o primeiro da semana, e cerradas as portas onde os discípulos, com medo dos judeus, se tinham ajuntado, chegou Jesus e pôs-se no meio e disse-lhes: paz seja convosco. Esse momento é fundamental, pois Jesus não apenas ressurge,
mas também envia uma mensagem de esperança. Ele está vivo e, em breve, os discípulos também terão a oportunidade de vê-lo. Isso não apenas confirma a ressurreição, mas também marca o início da missão dos discípulos como testemunhas do Cristo ressuscitado. Ao enviar Maria Madalena como primeira mensageira, Jesus nos ensina que, mesmo em momentos de grande alegria e revelação, devemos compartilhar a boa notícia com os outros, espalhando sua verdade e vitória. Agora, como explicar isso para os seus alunos? Você pode explicar que, ao enviar Maria Madalena para contar aos discípulos, Jesus estava cumprindo o plano de Deus para que todos soubessem da ressurreição. Isso nos ensina que a missão de anunciar a boa nova da salvação é uma responsabilidade de todos os crentes. A ressurreição de Jesus é a mensagem que devemos compartilhar com o mundo, assim como Maria foi a primeira a receber essa tarefa. Pergunte aos seus alunos: como podemos aplicar o exemplo de Maria Madalena em nossa vida, tornando-nos mensageiros da ressurreição de Jesus e compartilhando essa esperança com os outros? Vamos para o próximo subtópico. O Cristo ressurreto quebra a incredulidade. Subtópico 3.3. Apesar do receio e da incredulidade de alguns dos discípulos, mesmo após ouvirem o testemunho de Pedro e João, e em especial de Maria Madalena, que viu Jesus e falou com ele pessoalmente, Jesus apareceu entre os discípulos no primeiro dia da semana. Eles haviam ouvido os relatos, mas não conseguiram acreditar completamente na ressurreição de Cristo, até que ele mesmo se manifestasse diante deles. A aparição de Jesus entre os discípulos no primeiro dia da semana, em um ambiente de medo e dúvidas, é um poderoso testemunho da paciência e da misericórdia de Cristo. Ele não rejeitou os discípulos por sua falta de fé, mas os encontrou em suas incertezas, oferecendo-lhes a paz e a certeza de sua vitória sobre a morte. Agora, como explicar isso para os seus alunos? Você pode explicar que, assim como os discípulos, muitas vezes podemos estar cheios de dúvidas e medos, mesmo depois de ouvir a verdade. No entanto, Jesus nos encontra em nossas incertezas e nos oferece sua paz. Ele tem paciência conosco e nos fortalece na fé, mesmo quando duvidamos. Isso nos ensina que, apesar das nossas falhas de fé, Jesus nunca nos abandona e sempre se revela a nós, trazendo clareza e segurança. Pergunte aos seus alunos: como podemos aprender a confiar em Jesus, mesmo quando temos dúvidas e receios, assim como os discípulos experimentaram? Ele surgiu no meio deles e disse: paz seja convosco. João 20, versículo 19. Em outras ocasiões, nosso Senhor também se manifestou aos discípulos antes da sua ascensão ao céu. João capítulo 21, versículo 1 ao 2. Vamos para a referência. Diz assim, versículo 1. Depois disso, manifestou-se Jesus outra vez aos discípulos, junto ao mar de Tiberíades, e manifestou-se assim, versículo 2. Estavam juntos Simão Pedro e Tomé, chamado Dídimo, e Natanael, que era de Caná da Galileia, e os filhos de Zebedeu, e outros 2 dos seus discípulos. Quando Jesus apareceu aos discípulos e disse: paz seja convosco, ele não estava apenas cumprimentando-os, mas oferecendo uma paz profunda que só ele poderia dar. Após a ressurreição, os discípulos estavam temerosos e confusos, mas Jesus trouxe calma e segurança com sua presença. A paz que ele oferece vai além de uma simples saudação. Ela é uma paz que acalma os corações inquietos, que traz confiança e restauração. Agora, como explicar isso para os seus alunos? Você pode explicar que, assim como os discípulos estavam em um momento de medo e incerteza, Jesus nos oferece sua paz em meio às nossas lutas. Sua presença nos fortalece e nos dá confiança para enfrentar qualquer desafio. Isso nos ensina a buscar a paz de Cristo, especialmente quando estamos em momentos de angústia ou medo, sabendo que Ele está conosco, trazendo tranquilidade e direção. Pergunte aos seus alunos: como a paz que Jesus oferece aos discípulos pode nos ajudar a lidar com nossos próprios momentos de medo e incerteza?
A Pedro e a alguns outros que o seguiam, Jesus revelou-se novamente e realizou o milagre da pesca abundante. João 21, versículo 3 ao 11. Uma prova do poder do Cristo ressuscitado. O milagre da pesca abundante, após a ressurreição de Jesus, não foi apenas uma demonstração de seu poder, mas também uma lição profunda para os discípulos. Eles estavam desanimados e haviam voltado à pesca, tentando retomar a vida que tinham antes de seguir a Cristo. No entanto, ao obedecerem ao comando de Jesus para lançar as redes, tiveram uma pesca milagrosa que lhes revelou novamente quem ele era, o Senhor que tem poder sobre a criação. Agora, como explicar isso para os seus alunos? Você pode explicar que, assim como os discípulos receberam uma abundante colheita após obedecerem a Jesus, nós também experimentamos abundância e bênçãos quando seguimos sua palavra. Pergunte aos seus alunos: como a pesca milagrosa nos ensina a confiar em Jesus, mesmo quando estamos em momentos de incerteza ou de desânimo? Seria impossível permanecer incrédulo depois de testemunhar o Cristo que venceu a morte. O encontro com o Cristo ressuscitado foi uma experiência transformadora para os discípulos. Depois de verem Jesus vivo, não havia mais espaço para dúvida. A evidência de sua ressurreição era tão clara que a incredulidade simplesmente não tinha mais fundamento. O Cristo ressuscitado não é apenas um símbolo de esperança, mas uma realidade tangível que derruba todas as barreiras da fé. Agora, como explicar isso para os seus alunos? Você pode explicar que a ressurreição de Jesus não é apenas um fato histórico, mas uma experiência transformadora. Ao testemunharmos a realidade de Cristo ressuscitado em nossa própria vida, as dúvidas e incertezas devem desaparecer. Pergunte aos seus alunos como a experiência dos discípulos, ao verem Jesus ressuscitado, pode nos ajudar a fortalecer nossa fé e superar as dúvidas que enfrentamos em nossa caminhada cristã. Chegamos ao final de mais uma lição. Vamos para a conclusão. A ressurreição do Senhor Jesus é o evento mais significativo do Novo Testamento. Este acontecimento concretiza a nossa esperança na ressurreição do corpo, tal como está expresso no Credo Apostólico, um importante documento da tradição cristã. Creio na ressurreição da carne. Assim, à luz deste fato, somos encorajados a manter a nossa fé, pois depositamos a nossa esperança naquele que triunfou sobre a morte de forma definitiva. Nossa próxima lição será a de número 13, com o tema Renovação da Esperança. Inscreva-se no nosso canal e ative as notificações. Até a próxima lição. Deus abençoe.